somente a nossa aulinha de hoje e aulinha de segunda-feira, e nós encerraremos esse módulo. Eu comuniquei, quero já, como eu deixei para gravar, outra vez quero reforçar, por favor, me envie o trabalho, tá certo? Que foi solicitado, que era para ter entregue semana passada. Então, me envie, porque na segunda-feira, assim que nós encerrarmos, aqui, veja que esse módulo foi com muita graça, viu? Nós passamos um capítulo bem curtinho para a leitura e as perguntas todas com base no capítulo. Então, leiam, me enviem, tá certo? E na segunda-feira, ao encerrarmos nossa aula, eu enviarei a avaliação, que será com base em quê? No conteúdo que nós temos trabalhado em sala de aula, e vocês terão uma semana para me entregarem a avaliação, tá bom? Então, o nosso intuito jamais é prejudicar nenhum de vocês, né? Eu estava até comentando algo com o pastor Paulo, que é uma orientação que geralmente a gente dá, mas nesse curso eu esqueci de falar. É mais interessante quando vocês estiverem respondendo um questionário de qualquer matéria, não é que vocês não só copiem e colhem, não é, da apostila ou do slide, mas que vocês podem escrever conforme a compreensão de vocês, porque na avaliação nós levamos em conta essa questão, né? Eu até achei bem interessante que nós temos aqui na nossa turma alguns parentes bem próximos, como esposos, né? Aí os casais, como nós temos também a irmã Lola com a filha, né? E é bem interessante. Sempre pode acontecer de, às vezes, você estar fazendo uma atividade, né? E algo ser semelhante, não há problema quanto a isso. Agora, quando vem tudo igualzinho, alguém copiou de alguém, né? Então, faz um esforço, põe aquilo que você pensa, aquilo que você compreendeu, que é isso que nós vamos levar em conta na avaliação. Como eu disse, todos saíram muito bem nas avaliações passadas, né? Ninguém ficou abaixo da média, e não será diferente nessa matéria. Nós chegaremos ao final, concluiremos o curso, e vocês glorificando a Deus. Eu, porque venci mais uma etapa de um desafio que me foi lançado, e vocês por encerrarem, né, cada módulo. Eu sei que para muitos de vocês, se fosse eu, como já estive em outra oportunidade, na mesma posição de aluna, para mim era celebrar quando encerravam o módulo, dizer assim, louvado seja Deus, é um a menos. Foi um período que eu cresci, conheci um pouquinho mais, adquiri conhecimento, né? E aí já fico na expectativa dos próximos que virão. Então, nós vamos orar, e aí eu vou estar compartilhando aqui o conteúdo da nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Vou pedir para Carito orar. Amém, Carito? Em espanhol, não. Português, por favor. Graças. Eu vou tentar, já. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, Amém. pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, porque o Amém. Senhor nos concedeu mais um dia de vida, e te agradecemos, Senhor, pela bênção, Senhor, de estarmos aqui neste Amém. tempo, Pai, para estudar, para adquirir conhecimento e assim, Senhor, conhecer a tua palavra, Senhor. Amém. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame mais da tua graça, Senhor, sobre a vida da missionária, que Amém. ela seja, Senhor, esse instrumento, Senhor, para nos encaminhar, Senhor, e que possamos, Senhor, aprender. Em nome Amém. de Jesus, Senhor, te agradecemos. Amém. Amém. Irmão, só mais uma coisa. Quem está de acordo que nós tiremos direto sem intervalo para que saiamos e terminemos mais cedo? Me dê aí um ok, os que estão em acordo. Nós somos um seminário batista e a maioria dos membros aí tem um sistema congregacional, então é pelo voto, maioria. Amém? Então, nós vamos tirar direto e terminamos um pouco antes a nossa aula. Amém? Vou estar compartilhando com vocês os slides. Na semana passada, nós concluímos... Só me dê aí um feedback se chegou para vocês, se já está aparecendo tudo certinho. Amém?
Apareceu aqui. aparecendo. A senhora clica aí para ver o próximo slide. Ah, está passando. Está passando? Ótimo. Muito Teve muitas bem. alterações, professora? Teve algumas Algum acréscimo? alterações, irmão Giovanni, e depois eu vou mandar para você, se você puder, dentro do seu tempo, Posso? fazer aquele trabalhinho lá. Posso sim. Tá Tá certo? certo. Pronto. Ficaria aguardando. Então, por favor, quem for pensar em imprimir, não imprima agora, não. Muito bem. Nós começamos na aula passada, na verdade, nós encerramos falando sobre a diversidade das alianças, tá certo? E quando nós falamos na diversidade das alianças, nós falamos das várias ou das variadas manifestações históricas e começamos a traçar ou falar somente de uma que não concluímos, e nós falamos dessas manifestações, né, dentro histórica da Aliança da Redenção, vimos as categorias que são nos apresentadas nos livros de teologia bíblica do Antigo Testamento, e cada uma de acordo com suas ênfases específicas. Então, nós vimos, né, que em Adão, ou em alguns livros, vai trazer a aliança adâmica, né, que seria a aliança do começo, a aliança de Adão, feita com Adão, a aliança noética, que seria a aliança feita com Noé, chamada de aliança da preservação, que hoje nós vamos estudar. Nós vamos concluir a aliança do começo, falar sobre a aliança da preservação, vamos prosseguir, vamos para a aliança abraâmica, que é chamada de aliança da promessa, que é feita lá em Abraão, e, se o Senhor assim nos permitir, na próxima aula nós concluiremos com a aliança da lei, feita em Moisés, a aliança do reino, feita em Davi, e aí Cristo, que é chamada aliança da consumação, não é conosco. Vocês vão ver com o professor que for ministrar o curso de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Ok? Então, quando nós falamos, e aí vocês vão lembrar disso, eu não estou conseguindo tirar uma faixa que aparece aqui, porque eu não sei. Mas vamos lá. Quando nós falamos sobre as alianças do Antigo Testamento, nós iniciamos com a aliança do começo em Adão. Vocês lembram que nós lemos o texto de Gênesis 3? Lembram? Começamos ou falamos um pouco, né, do relato da criação, mas pulamos para o relato da queda. E quando nós falamos que a primeira declaração da aliança da redenção, ela contém em forma de semente, vocês vão lembrar exatamente por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 3, após o relato da queda do homem, né, nós vemos a partir do versículo 14, no versículo 15 nós encontramos a primeira promessa, mas a partir do versículo 14 até o versículo 19, nós vimos as estipulações das ministrações adâmicas da aliança da redenção. Nós vimos que há uma palavra de Deus após a queda. Uma palavra de Deus, primeiro, a Satanás, representado ali na figura da serpente. Estão lembrados disso, irmãos? Que nós vimos em sala de aula. Nós vimos que logo após a palavra a serpente, ou a Satanás, veio uma palavra a mulher, e, por fim, ao homem. E aí, quando a palavra de bênção e maldição, né, em cada uma dessas situações, mas quando proferida ao homem, atingiu toda a criação. Então, nós vimos que todas essas palavras de Deus, Deus falando, foi seguindo a ordem, né, dessa rebelião, a lealdade que deveriam ter preservado ao Criador. E nós vimos que em todos esses eventos, né, tanto com Satanás, quanto com a mulher, quanto com o homem, vimos que há elementos de maldição, elementos de bênção que são encontrados em cada mensagem, com exceção da palavra proferida à serpente, porque já foi um julgamento, né, ou uma palavra de juízo eterno, né? Sobre ela viria alguém, da semente da mulher que esmagaria a sua cabeça. Então, essa parte nós vimos aqui em sala
de aula, tá certo? Vocês estão lembrados, irmãos? Que nós estudamos sobre isso. Amém? Vamos lá. Então, quando nós vimos a palavra, por favor, só abram a Bíblia, nós não vamos mais ler todo o texto, que eu estou só relembrando. Mas em Gênesis capítulo 3, no relato da queda, da rebelião do homem, nós vimos aí que houve uma palavra proferida a Satanás no capítulo 3, versículo 14 e 15. O Senhor disse à serpente, disse que ela seria maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os selváticos, que ela ia rastejar, e nós vimos o significado desse rastejar, e vamos relembrar. E no versículo 15, não propriamente dita a palavra a serpente em si, mas uma palavra proferida contra o próprio Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ok? Então, a maldição do julgamento de Deus caiu primeiro sobre o diabo. O primeiro ofensor, a palavra de maldição dirigiu-se primeiro à serpente como esse instrumento do diabo. A Bíblia vai dizer, né, o texto, que o Senhor amaldiçoou a serpente, a mais humilhada do resto da criação, e nós vimos que, e falamos isso aqui em sala de aula, que exatamente o fato dela rastejar, porque há algumas especulações, e nós não estamos aqui para trabalhar as especulações, né? E aí que a cobra andava, que a cobra tinha pé, a serpente vivia em uma posição distinta, e a Bíblia não vai nos trazer isso, e lógico que é por inferência, nós vamos ter essa compreensão, mas a sentença sobre ela foi que ela iria rastejar. E qual era o significado dessa palavra, né, sobre o teu ventre? Maldita será entre todos os animais, rastejará sobre o teu ventre e comerá do pó da terra. Esse rastejar, não é? Até hoje, essa expressão é para nos trazer a memória de que, assim alguns comentaristas afirmam, é que como a serpente, como instrumento de Satanás, ela traz em si mesma um lembrete simbólico da derrota definitiva de Satanás. Deus disse que ia estabelecer essa inimizade, a sentença era rastejar, então todas as vezes que pensarmos nessa expressão trazida aqui no versículo 14 relembrar o que é o significado simbólico da derrota definitiva do diabo, ok? Então, nenhuma palavra de bênção é proferida para Satanás, tampouco para a serpente, e ele permanece encerrado na maldição condenatória de Deus, e a gente já conhece o final de tudo isso. Lógico que quando vocês estudarem sobre a aliança em Cristo, ou da consumação, vocês vão possivelmente, quem sabe o professor, se for eu vou relembrar, se não for o professor que tiver, vai trazer à tona exatamente o quê? Aquilo que foi dito lá no Éden. Na aliança da consumação, vocês possivelmente vão estudar, né, aquilo que... E possivelmente um texto que será trazido à tona, que é o de Colossenses, capítulo de número 2, o versículo 13 em diante, né? Lá na cruz o Senhor despojou principados e potestades, né? E aí, como vai dizer, todos os escritos que constava escrito de dívida que constava contra nós, com ordenança, tudo escrito cravou na cruz, e lá ele expôs, né? A potestades, a principados, a ignomínia. Então, é um texto clássico que possivelmente, futuramente, vocês vão, quando estudarem a aliança da consumação, entender isso aqui, ou relembrar isso aqui, né? Então, nenhuma palavra de bênção é dirigida ao diabo,
somente que ele permanece encerrado em maldição. Todavia, a bênção ela é inerente nas palavras dirigida à semente da mulher, porque através da semente da mulher, uma vitória definitiva seria alcançada sobre o inimigo, ok? Então, logicamente que hoje, no conceito e na percepção e na própria interpretação do texto, nós cremos que essa é uma promessa a respeito da vinda do Cristo, tá certo? O que viria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa parte aqui nós vimos semana passada. Mas também nós falamos que houve uma palavra de Deus para a mulher, ok? E quando falamos da palavra a mulher, também, aí agora sim, não é só uma maldição, inclui uma maldição e uma bênção. A mulher, ela terá filhos. É isso que o texto vai nos afirmar no versículo 16. O Senhor vai dizer que multiplicaria o sofrimento da gravidez em meio a dores, darás luz a filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E aqui é onde vem também algumas ou duas expressões que têm sido muito mal compreendidas, até mesmo no contexto cristão, né? Exatamente, que é sobre o desejo, o desejo da mulher será para o marido e ele governará. E aí vamos aqui falar algumas coisas a respeito disso. Então, a palavra de bênção seria ela ter filhos, né? Porque o Senhor já havia dito, quando criou o homem e a mulher, Deus abençoou e disse: seja fecundo, multipliquem-se e encham toda a terra. Havia a bênção do Senhor já declarada sobre essa mulher de gerar filhos. Então, é uma bênção, ok? Agora, quando nós caminhamos pelo texto, não era só uma bênção. A bênção era ter filhos, e até hoje é. Tinha uma irmã aqui na nossa igreja, que eu sempre lembro dela, a irmã Maria Alves, ela dizia: filho é bênção que custa caro. E os pais aí que o digam em todos os sentidos, né? Não é só, né, no fato da despesa com o leite, não é só o fato da despesa com a fralda, mas os que são pai, talvez o maior desafio é conduzi-los, né, no temor do Senhor, passar princípios, tirar tanta coisa distorcida, você olhar uma criança pequena e já ver nela a semente de Adão, a rebelião declarada, né? Ainda pequenininha. Então, a gente vai crer que realmente filho é bênção de Deus e é herança do Senhor, indiscutivelmente, foi a bênção do Senhor sobre a vida desse casal, que já havia uma ordenança de Deus, mas o Senhor disse que ela daria luz a filhos e seria a maldição seria as dores, seria a multiplicação, a intensidade de tudo isso, e nós até falamos um pouco que pastor Lucas tinha feito uma pergunta, pastor Ângelo Lucas, né, o outro, são dois. Então, tinha feito uma pergunta e nós trouxemos aqui, pensamos um pouquinho sobre essa expressão multiplicar. Então, a maldição foi multiplicando grandemente o sofrimento da mulher, particularmente no momento da concepção, como também a outra palavra proferida foi em relação ao seu relacionamento marital. E é bem interessante isso aqui, porque se tem hoje uma coisa que é uma doença na nossa sociedade, e a igreja está sendo afetada por isso, é o bendito feminismo, né? Que muitos nem entendem de fato o que é, não sabem nem por onde se conduzir e pegam um texto fora do contexto para dizer exatamente que até mesmo a palavra de Deus ela é machista. Mas quando nós pensamos sobre esse pensamento aqui, sobre essa maldição proferida em relação quanto ao relacionamento marital, essa expressão aqui, o teu desejo será para o teu marido,
Essa expressão, por favor, esposas, compreendam, e maridos também, e vocês também, se quiserem interferir, fiquem à vontade. Mas a expressão, o desejo da mulher será para o seu marido, mas ele dominará sobre ela. Ou seja, a mulher desejará seu marido não só no sentido de uma dependência dele, mas no sentido de determinação excessiva de dominar. O anelo da mulher desde o Éden, e que isso está uma febre na nossa sociedade. Eu não quero aqui cair no exagero, mas eu posso usar que é um câncer que tem atingido a nossa sociedade, que é o anelo é de possuir, de controlar, de dominar, de poder. Isso é em nome do conquistar espaço. Ontem me convidaram para o lançamento de um livro, graças a Deus eu não pude ir, porque quando me convidaram, eu disse, eu já não vou para esse tipo de evento. O tema é lugar, o livro que a mulher escreveu, né? O lugar de mulher onde ela quiser. Digo, eu nem vou assistir um negócio desse, porque eu já sei que princípio da palavra não tem nenhum. Ainda que é interessante para que você possa conhecer. Mas quando fala desse desejo, não é uma dependência excessiva que a mulher vai ter do marido. É que ela sempre, e hoje, aí as casadas, as que temem ao Senhor, sabem que, às vezes, precisam se render mais, abrir mais mão, né? Precisa compreender por quê? Porque se o marido não for firme, ela engole ele. Ela traga ele. É o mal lá do Éden. É verdade ou eu estou exagerando? Se o marido não tiver uma postura, não a postura de dominador e controlador, porque aí nós vamos entender agora, na continuação, essa expressão. Porque quando fala que o desejo dela será contra ele, ou o desejo dele será contra ela, e que ele governará, essa declaração concernente ao governo do homem sobre a mulher não é um domínio opressivo. Qual é o grande problema? A maldição desse desequilíbrio marital se estabelece no estilo de vida da mulher. Na medida em que ela tenta perpetuamente possuir o marido, ele responde dominando ela excessivamente. Então, é algo que está lá, é uma palavra proferida por Deus desde lá, o Éden, né? Então, a proposta foi para caminharem junto, foi exatamente a ajudadora idônea, mas o que acontece? Aquilo, a síndrome que alcançou lá o Éden com a queda, ainda hoje nos acompanha, e eu já tenho dito isso aqui em algumas aulas, exatamente o homem não assume a sua postura quando Deus disse, né, comeste do fruto que eu disse que você não comesse. Aí o que é que ele diz? A mulher que tu me destes. Aí a mulher diz, não foi eu, foi a serpente que me enganou. Então, a palavra de maldição para a mulher, a bênção, você vai ter filhos, mas como vai ser? Vai ser exatamente, né, debaixo de um domínio, de muitas dores. Como esses homens, ou esse homem e essa mulher viviam em estado de perfeição, de inocência, em um estado, né, de plena comunhão, harmoniosamente, como o texto antes da queda vai dizer, como eles estavam lá no Éden, lugar, não é, de desfrute, de bênção, mas a partir do momento em que se rompe o que Deus estabelece, veio consigo a bênção, mas veio consigo também a palavra declarada de maldição. Então, todas as vezes em que a mulher ela tenta dominar, todas as vezes que ela ameaça, achando que está numa posição, seja ela, não é, financeira, seja ela, quando você se põe em uma posição maior, automaticamente o homem vai reagir tentando trazer um domínio excessivo. E quando ele se subjuga, exatamente ele está no papel de que não é dele. A isso aqui, irmãs, queridas irmãs, não tem, e queridos irmãos, não tem exatamente nada que possa modificar isso aqui, porque foi Deus que estabeleceu lá no Éden. Então, Deus criou o homem e a mulher para caminharem junto, mesmo propósito, né?
para ser auxiliadora idônea. Você pode conquistar, como nós mulheres já estamos aqui, nós temos uma diversidade de mulheres que estão em posição de autoridade, não é verdade? Mas na sua casa tem uma autoridade sobre você. No ministério tem uma autoridade sobre você. Não queira usurpar um lugar que Deus não lhe deu, uma posição que Deus não lhe deu. Aí a gente tem vice-prefeita, a gente tem missionária, a gente tem aqui professoras, a gente tem aqui pessoas, sabe, que estão aí e que chegaram, louvado seja Deus, em posições dentro da sociedade. Mas isso aqui, não há orgulho no mundo que mude isso aqui, porque foi Deus que estabeleceu lá no Éden. Então, eu não sei se vocês compreenderam, por favor, não entendam em uma postura machista. Se tem algo que eu, particularmente, como mulher solteira em contextos de liderança, né, e exerço liderança sobre homens aqui numa congregação, em contexto transcultural, como eu já vivi, e não foi fácil, e não é fácil, muitas vezes, e às vezes as próprias situações, elas querem como que te tragar. E na posição de liderança, Carito conhece um pouco da história, teve momentos que eu tive que me posicionar, não pelo fato de ser mulher, mas pelo fato da autoridade que estava sobre mim, e ter que falar para um homem, por mais uma idade maior e porque se julgou pelo seu cargo, e dizer, pronto, a partir daqui, então nós conversamos a nível de autoridade, de ministério. Mas isso não me diminuía por quem eu sou, reconhecer o meu lugar. Não ouso fazer aquilo, irmãos, que Deus não mandou eu fazer. Então, não ouse também, tá certo? Então, foi algo que foi estabelecido por Deus lá no Éden. Isso não quer dizer que o homem vá dominar você de maneira excessiva e opressiva, e aí é tema para outras temáticas de aula, palestra, mas também não queira dominá-lo, porque esse não é o nosso papel, tá certo? Essa não é a nossa responsabilidade. Que Deus abençoe, principalmente vocês casados aí, né? Nós que estamos em evidência quanto liderança, em qualquer área que seja, que o Senhor nos dê da sua sabedoria para sabermos falar, sabermos calar e sabermos reconhecer qual é o nosso lugar, onde entrar e onde também devemos sair, porque não compete a nós. Vocês entendem? E que Deus guarde seu coração do feminismo em nome de Jesus e guarde o seu coração do machismo em nome de Jesus, tá certo? Porque se eu descobrir que um de vocês aqui é machista, eu vou orar 24 horas por você de joelho. As feministas também. Muito bem, irmãos. Está claro aqui sobre essa questão da bênção e da maldição que foi proferida sobre a mulher. Querem falar alguma coisa? Acrescentar algo? Tá bem? Então, vamos lá. A palavra de Deus... palavra é a minha, professora. Oi? Aqui não sendo machista, aqui em casa a última palavra é a minha. Sim, senhora. Amém, amém. A esposa está aí do lado, né? Eu espero que ela veja. Amém. Então, a palavra de Deus ao homem. Do versículo 17 ao 19, nós vamos ver aí também. A palavra contém elementos de bênção e elementos de maldição. A bênção se acha no fato de que o homem, o Senhor disse, você vai ter sustento, comerá pão. O sustento é essencial à manutenção da vida, o Senhor disse, será provido. O Senhor disse lá no versículo de número 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque és pó e ao pó tornarás. Mas quando nós pensamos nesse texto, a gente vai ver esse equilíbrio, né? O Senhor diz, vai ter, mas também vai haver as consequências para que se tenha. Então, a maldição, né, da morte também já pairava sobre o homem pecador, e nós conhecemos essa história muito bem. Então, todavia,
Deus graciosamente prometeu sustento, né, até o homem voltar à posição da qual ele foi tomado. Então, a gente vê que, tanto no capítulo de número 1, quando Deus cria e abençoa, capítulo 2, o Senhor dá a ele, né, a autoridade para governar e dominar sobre a criação, administrá-la. Então, Adão foi criado para governar a terra, como no capítulo de número 2, o versículo de número 15 diz que o Senhor põe esse homem no jardim para cultivar e guardar. A partir do versículo de número 19, né? O Senhor Deus, formado da terra todos os animais e tal, aí diz que traz ao homem, o homem dá nome a todos eles, às aves, aos domésticos, aos selváticos, né? E aí até a criação da mulher, onde Deus a põe como a ajudadora idônea, né? Então, Adão foi criado para governar a terra, agora o pó da terra o governará, porque o Senhor disse a ele que, porque atendeu a voz da mulher, comeu da árvore que ele ordenou não comer, maldita era toda a terra por causa dele, né? Em fadigas, obteria o sustento durante todos os dias da sua vida. A terra vai produzir cardos e abrolhos, vai comer erva do campo, no suor do rosto comerá o pão, até que torne a terra, porque do pó foi tomado e ao pó tornará, tá certo? Então, a gente vai ver na aliança do começo, né, que o homem por si só, após a queda, e aí as demais alianças que nós começaremos daremos continuidade agora, que vamos estudar aliança noética, né, a gente vai ver que em todo tempo o homem por si só ele é impossível o homem por si só, né, restaurar ou voltar a restabelecer o seu relacionamento com Deus. Desde a queda foi assim, e agora Deus mesmo é aquele que vai, como no Éden, em busca desse homem, de resgatar a sua criação que caiu, né? Com uma proposta, logicamente, que a gente entende assim, redentiva, tá certo? Então, na aliança do começo, está tudo ok para vocês, irmãos? Sim, professor. Podemos pular? Podemos avançar? Vamos para a aliança da preservação. Essa é a aliança noética que nós já conhecemos. E, por favor, guardem isso aqui, porque na prova de vocês, nunca mais vocês vão esquecer disso aqui. Na prova, muitos esqueceram que o tema central das Escrituras é a aliança, é Beri. E quando eu perguntei o que significa esse tema, só botaram aliança, nem um conceitozinho para dizer o conceito mais que eu ensinei a vocês. É um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, por favor, a palavra-chave, há muitos, né, que há outras temáticas, como nós falamos, mas aqui mais aceita é a aliança, e vocês leram um livro maravilhoso, 3 capítulos, né, o prólogo e 2 capítulos, do drama das Escrituras, e ele vai falar que o Antigo Testamento, a ênfase é a aliança e o novo reino, né? Então, a palavra berite, ela aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, veja, até Gênesis, capítulo 6, versículo 17, nós não temos a palavra berite, aliança. Então, a partir do versículo 18 é que essa palavra ela é introduzida aí no escrito, né, no hebraico em si. Alguns estudiosos veem nessa aliança, e nós vamos daqui a pouco já ler Gênesis 6, nessa aliança antediluviana, uma promessa de segurança a Noé durante o dilúvio.
essa aliança de Deus, todo o conceito, né? A palavra que é introduzida em Gênesis 6:18, ela é encerrada, não é? A história de Noé encerra no capítulo de número 9, tá certo? Quando Deus já tirou lá do dilúvio, passou o dilúvio, Deus já tinha tirado a arca e dizendo para ele, não é, que havia o sinal da aliança, que daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Então, esses capítulos nós vamos encontrar essa narrativa, porque no capítulo 10, vocês vão lembrar que eu falei isso lá em Teologia Bíblica da Missão. No capítulo 10 e o capítulo 11 não estão em ordem cronológica. Por quê? Porque no capítulo de número 10 de Gênesis, nós temos o que nós chamamos de Tábua das Nações, a genealogia dos filhos de Noé. Aí, no capítulo de número 11, o conteúdo é introduzido com a Torre de Babel. E diz que os povos foram espalhados. Como é que eles foram espalhados se o capítulo 10 já diz que foi segundo as suas ilhas, famílias, povos e nações? Então, é somente, né, não está em ordem cronológica, o capítulo de número 10 vai trazer essa genealogia, capítulo 11 vai nos trazer o relato da Torre de Babel e capítulo 12 a escolha, que essas nações já haviam se espalhado lá na Torre de Babel, possivelmente o evento deveria ter sido descrito antes do capítulo 10, porque no capítulo 10 vai falar que eles foram espalhados por toda a terra, segundo as suas ilhas, povos, famílias, nações e etc. Ok? Então, a aliança de Deus com Noé inclui todos os descendentes e todas as criaturas vivas com ele. E nós falamos isso aqui na aula passada. A pergunta foi: o dilúvio foi parcial, local, ou o dilúvio foi universal? Lembram disso? Quem lembra? E aí alguns estudiosos vão dizer que foi local, só que o texto, a Bíblia, por si só, ela fala, e todos os textos foi sobre toda a terra, sobre todo ser vivente. Então, todos esses relatos que vamos ler daqui a pouco nos leva a crer e a afirmar de que o dilúvio foi universal, ok? Ou seja, para todos ou em todos os que já haviam, as gerações que já haviam se multiplicado e expandido por toda a terra, ok? Então, a aliança de Deus com Noé é uma aliança incondicional e eterna, que promete que Deus jamais eliminaria toda a carne pelas águas do dilúvio. Quando Deus tira eles da arca, que Deus disse que vai fazer aliança, então, exatamente, né, o Senhor disse que agora era incondicional e a promessa dele é que não iria mais eliminar toda a carne por isso, por essa razão. Então, a gente conhece o sinal da aliança, é um arco, e a gente fala arco-íris, é verdade? E a gente sabe que é, mas o texto lá não está falando arco-íris, e daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho da expressão arco, e todas as vezes que a gente olha o arco-íris, logicamente, que relembramos desse evento, né? Então, o sinal da aliança é um arco que se eleva acima de todos os homens, entre os céus e a terra, como garantia de verdadeira graça. Vamos aí para Gênesis capítulo 6 e vamos começar a ver alguns versículos, ok? Gênesis capítulo 6. Vamos ver aí alguns textos. Por favor, antes de nós chegarmos no versículo de número 18, o capítulo de número 5, vocês vão lembrar que há uma descrição, e nós falamos sobre isso, dos descendentes de Adão, da geração de Sete, e da genealogia de Sete. Nós vimos o nome de 3 personagens, né, que fala em Enos, Enoque e Noé, que andaram com Deus, que se começou
a adorar a Deus dessa geração de Sete, que se instituiu o culto ao Senhor, e Noé foi chamado como aquele que traria consolo das fadigas das mãos, como seu pai, né, havia dito, ok? Que foi Lameque. A partir o versículo 32, há um encerramento falando, né, de que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A partir do capítulo 6, introduz a narrativa de que da rebelião declarada, né, do ser humano. Diz que todo ser humano, o texto vai dizer, né, que o versículo 3, o Senhor vai dizer que o seu espírito não agiria para sempre, pois este é carnal. Falou quantos anos esse homem viveria. E o versículo 5 diz que a maldade do homem se multiplicou na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então, Deus já havia, na sua soberania, determinado destruir, trazer dilúvio sobre toda a terra. O versículo de número 11 vai nos trazer a informação, versículo 11 e 12, que a terra estava, outra ênfase do que ele tinha dito no versículo 5, a terra estava corrompida e cheia de violência. Versículo 12, Deus viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, vejam sempre, por favor, essas expressões que vai nos respondendo se o dilúvio ele é parcial ou foi total. Porque o texto vai nos trazendo sempre a informação todo ser vivente, toda carne. Percebam na leitura do texto, né? Todos os seus caminhos, todos estavam corrompidos, os seus caminhos na terra. E aí é quando Deus revela a Noé que resolveu dar cabo, e o versículo, a toda carne, como vai dizer o versículo 13, porque a terra está cheia de violência, e o Senhor disse, eu farei eles perecer junto com a terra. Versículo de número 17, por favor. Irmã Silvana, lê para mim, 17 e 18. Contigo, cadê? Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Pronto. Então, no versículo 18 é a primeira vez que nós encontramos Berit, tá certo? Na narrativa bíblica do Antigo Testamento. Contigo, porém, estabelecerei. Por favor, qual é a expressão aqui? Veja, eu queria que vocês prestassem atenção em alguns textos, porque nós temos alguns pronomes possessivos. Eu quero que vocês percebam que, em vários momentos, o Senhor, na narrativa, inspira, né, o seu servo a colocar como Deus falando, dizendo, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Vocês conseguem já perceber alguma coisa na expressão minha, no pronome possessivo minha? Se nós estamos falando do conceito aliança, o que é um conceito de aliança, lembram? Que é aliança? É um pacto de sangue, é um compromisso. A parte final, que é o quê? É o pacto de sangue o quê? Jesus, agora eu fugi. Soberanamente administrado. Soberanamente. Então, todas as vezes que introduzir aí o pronome possessivo, minha, o Senhor já está afirmando de que a aliança é dele. Quem administra é
Ele. Quem faz a aliança é ele. Apesar de que o homem discorre sempre no erro de rompê-lo. Então, essa era uma aliança incondicional e eterna que Deus disse assim: eu vou estabelecer a minha aliança com você. No capítulo de número 9, o versículo de número 9 e 10. Lê aí, irmã Norma, por favor. Capítulo 9, o versículo de número 8 a 10. Vamos ler todo para a gente entender. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Muito bem, obrigada, minha irmã. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: eis que estabeleço o quê? A minha aliança. Estabeleço a minha aliança convosco, com vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Então, é uma aliança incondicional e eterna que promete que Deus jamais vai eliminar toda agora a terra com água. O versículo de número 11, o Senhor disse: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 13, o sinal da aliança é o arco. Ele disse: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e entre a terra. Tá certo? Vamos lá. Em Gênesis 6, 17, Deus informa a Noé que vai destruir a vida sobre a terra. Toda a vida. Ele disse no versículo, por favor, vamos caminhar juntos. Capítulo 6, versículo 17. Eu estou para derramar água de dilúvio sobre quem? Sobre toda a terra, para consumir toda a carne. Ou seja, o dilúvio não é parcial. Tá certo? Foi geral. Foi universal para o mundo daquela época, todos. Ele disse: tudo que há fôlego de vida debaixo dos céus e tudo que há na terra perecerá. Então, Deus informou a Noé que vai destruir toda a vida. O meio da destruição será um acontecimento, cataciclismo, que seria a inundação que cobriria toda a terra. Seria o instrumento de Deus. Agora, em Gênesis 6, 5 e 11 a 13, Deus fala qual seria as razões, ou o texto nos informa as razões pelas quais Deus soberanamente decidiu aplicar o juízo de maneira tão severa. Qual foi a razão? Corrupção do gênero humano. Qual foi a razão? A terra cheia de violência. Qual era a razão? Todos estavam com seus caminhos corrompidos. Então, o Senhor disse que ia destruir. O Senhor falou o meio pelo qual ele ia destruir. E agora ele fala, né, as razões pelas quais ele aplicaria o juízo de maneira tão severa, trazendo um dilúvio. Então, o dilúvio é, portanto, um juízo divino em resposta ao mal do coração humano e à corrupção e à violência. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. O dilúvio fez cessar a corrupção do coração do homem? Por que não cessou a corrupção do coração do homem? Do pecado. Essa é a chave. O dilúvio, Babel, todos os eventos, nenhum foi suficiente para frear a corrupção do coração do homem. Eventos passados, por quê? Por causa da semente do pecado. Toda geração, rebelião em Adão. É tanto que quando a gente lê
o texto em Gênesis capítulo 9, do versículo 8, vamos lá para o capítulo 9, nós não vamos ler todo o texto. Quando Deus executou o juízo, quem foi salvo? Quem foi salvo Noé. do dilúvio? Noé e a família. Nós e seus filhos. Noé, seus filhos, suas E noras, noras. né? Mas eram pecadores. Somente Deus se agradou. A Bíblia vai dizer que não era porque Moisés, porque Noé era bonzinho. Mas o versículo 8 do capítulo 6 diz que é porque Noé achou graça diante do Senhor. Foi Deus que escolheu Noé, um propósito e um fim específico. Tá certo? Então, para a gente já desmistificar que era um homem muito bom, perfeito, não. O Senhor o havia escolhido por graça. É tanto que, posteriormente, nós vamos ver Noé revelando a sua natureza pecaminosa, como qualquer um de nós. Então, de Gênesis, capítulo 9, do versículo 8 a 17, nós vamos encontrar primeiro as partes da aliança. Quem seria ou quem faria parte, não é, dessa, ou que Deus estava estabelecendo a aliança com quem? O Senhor disse, no versículo de número 10, versículo 9 e 10, perdão. Estabeleço a minha aliança com quem? Convosco? Com vossa descendência? E com quem? Com todos os seres viventes que estão aí na arca. Quando você vai lá para o versículo de número 13, o finalzinho, o Senhor vai dizer que a aliança dele, quem era a parte da aliança? Entre ele e a terra. O sinal da aliança seria ele e a terra. Versículo de número 15. Ele diz que a aliança foi firmada entre mim e vós, vós, todos os seres viventes de toda carne. Versículo 16. Diz que seria com todos os seres viventes de toda a carne que há sobre toda a terra. Versículo 17, que era o sinal estabelecido entre mim e toda a carne sobre toda a terra. Então, as partes da aliança era exatamente Noé, todos que estavam com ele e toda a carne. Era entre Deus. Essas declarações, a gente aqui, a mentalidade nossa mentalidade ocidental, o que acontece? A gente vai lendo essas repetições e até mesmo parece assim redundante, não é verdade? Parece redundante. Deus vai falando a mesma coisa, que vai fazer a aliança entre mim e vós, entre vós e toda a carne, entre todas as espécies, sobre tudo que está na terra. Parece para a gente. Essas declarações repetitivas era como um sino de uma catedral tocando quase sem parar. Eu não sei aí na sua cidade, mas lá no interior, aqui aqui em Serra Talhada só tem uma, que é a igreja central lá, a Catedral da Penha. Mas lá no mato, menino, quando às 6 horas da noite aquele sino começava a bater, o negócio gasturando na cabeça da gente, não é? Repetitivo. Mas essas declarações repetitivas era como esse sino de uma catedral tocando quase sem parar, ressoando no futuro, ou seja, tudo era nos apontando de que Deus está se comprometendo com todos os seres vivos enquanto a terra existir. É como esse sino recoando, dizendo: Deus não vai destruir por esse meio, enquanto a terra. E qual é o que é que nós temos como base? Que palavra nós temos que Deus não vai fazer? Ele disse: é a minha aliança com vocês. Sou eu que estou fazendo o pacto com vocês, não é? Então, a primeira coisa são as partes que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 9, nesses versículos que citamos. As partes é Deus, Noé, todos os que estavam com ele, todos os seres viventes, né? E com toda a terra, com toda a carne. Agora, a promessa da aliança.
No capítulo 6, o versículo 18, o Senhor disse, eu vou estabelecer com você a minha aliança. No versículo 9, o Senhor disse, estabeleço a minha aliança. No versículo de número 11, o Senhor disse, estabeleço a minha aliança convosco. E qual era a promessa? Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra de maneira total, na sua totalidade, tá certo? E no versículo 15, outra vez, o Senhor disse, então me lembrarei da minha aliança entre mim e vós e todos os seres viventes. As águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne. A promessa da aliança. A condição da humanidade depois do juízo, ela permanece inalterada. Qual é a condição da humanidade depois do juízo? Hã? Pecadora. Depois do juízo Pecadora. pecadora. A condição humana é pecadora. Estavam todos debaixo, apesar do juízo de Deus, a posição permanecia inalterada. O julgamento de Deus não alterou a condição do coração do homem. Ele é pecador por natureza. A aliança feita com Noé cria um firme cenário histórico em que Deus pode desenvolver um plano de resgate desse mundo decaído. E foi isso que Deus fez. Escolhe Noé, chama ele, seus filhos, preserva-os para dar continuidade, né, àquilo que ele começou. E quando nós observamos, irmãos, e eu disse para vocês, observem bem, sempre a expressão, né, usada aí com o pronome possessivo. O Senhor havia dito, estabelecerei contigo a minha aliança, em Gênesis 6, 18. Quando nós lemos no capítulo de número 9, o Senhor disse, no versículo 9, estabeleço a minha aliança. Você vai lá para o versículo 11, estabeleço a minha aliança. No versículo 13, a aliança é entre mim e toda a terra. Versículo 15, então me lembrarei da minha aliança. Veja essa repetição. Quando a gente olha essas 8 ocorrências da palavra aliança, né? 4 delas nessa narrativa são acompanhadas pelo pronome possessivo, minha. E isso indica que é uma aliança na qual Deus mesmo assume o compromisso. O homem continua pecador. O juízo não alterou a condição pecaminosa do homem. E Deus está dizendo, o compromisso é meu. Eu manterei a aliança, mesmo não obstante a incapacidade do homem de cumpri-la. A aliança de Deus, ela é, e a promessa dele, e as ações dele, né, sobre a humanidade, aquilo que ele... É por isso que o texto vai dizer, né, que não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, o compromisso ele assume, né, em manter a aliança, apesar de que o homem é incapaz, ele está sujeito. É tanto, irmãos, que é só você continuar lendo o capítulo 9 de Gênesis, Deus faz uma aliança com esse homem que era bom, íntegro. Esse homem, não é, que Deus havia escolhido para si, achou graça diante do Senhor. Mas após o dilúvio, saiu da arca, debaixo da bênção de Deus. A gente vai ver que o texto, a gente lê o texto, parece que uma coisa aconteceu do dia para a noite, né? Não sei quem é que planta uma vinha, no outro dia já tem. Então, já tem lá o fruto e já deu para fazer todo o processo e já tem um vinho, né? Então, leiam, por favor, a Bíblia com os olhos abertos, né? Porque aí a gente entra no parafuso que a gente quer resposta para onde não tem, porque a gente é na nossa velocidade de tempo, a gente já quer a resposta dentro da própria narrativa. Aí você senta e não encontra. Mas Gênesis 9, a partir do versículo 20 a 29, nos registra a história desse homem tão maravilhoso. Mas a semente do pecado não estava lá? Que ele constrói, se embriaga,
a gente vê que não somente ele se embriagou, o seu filho, Cã, vê a sua nudez, e não somente pelo fato de ver a nudez, né, em si, mas pela maneira como ele agiu. O versículo de número 22, Gênesis 9. O 21 diz que ele bebe do vinho, embriaga-se, se pôs nu dentro da sua tenda. Versículo 22, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos, e aqui é como em uma atitude, né, escarnecedora, por isso que veio sobre ele. Quando você continua lendo o versículo de número 25, 24 diz que Noé, despertando do vinho, ele amaldiçoou o seu filho, a Canaã, né? Então, o irmão Giovanni levantou a mão, né? Isso só vou concluir aqui e já dou a oportunidade. Então, esse fato nos chama a atenção porque, mais uma vez, o parceiro humano, Deus havia primeiro estabelecido lá com Adão. Ele falhou, ele se rebelou. Agora, mais uma vez, agora com Noé. Ele cumpriu o que Deus o havia, mas era ser humano, pecador. O homem, parceiro humano, deixou de cumprir sua parte e guardar a aliança, e a realização da promessa se dará, irmãos, unicamente, em todo o tempo. Nunca pense que é por capacidade humana ou por aquilo que o homem é, e que a Bíblia nos informa, é unicamente graça de Deus, não é? E essa graça é graças à fidelidade e à graça de Deus, que é sempre o parceiro fiel da aliança. Toda a história bíblica, alguém rompeu, né? Aí chega Cristo e estabelece a nova aliança, cumprindo de maneira integral e fiel no nosso lugar, tá certo? Tudo era sombra, tudo apontava para isso. O irmão Giovanni pediu a oportunidade. Com licença, com relação aqui no texto que está ali, que lançou-se a maldição sobre Canaã, sobre o filho, né? No caso, Noé que lançou. No caso, é um pequeno erro de digitação, né? Que é, no caso, Cã. Não seria, não seria a Foi o digitação, filho é de Cã, porque eram Canaã. os descendentes de Cã, eram Ah, Cã, sim. Canaã. Ah, entendi. tá certo? Por Ok, isso que o versículo 25 vai obrigado. dizer: maldito seja Canaã, que ele seja servo dos servos a seus irmãos. Ah, sim, entendi. Tá certo? Obrigado. Tá certo. Amém. Obrigado. De nada, meu irmão. Então, É porque, na verdade, algumas pessoas questionam, né? Porque Cã fez e o filho foi quem pagou, né? a Alguns fazem esse sua questionamento. geração. É porque, na verdade, exatamente, não era somente o fato dele, mas toda a sua geração sofreria o dano, né? Igualmente, aqui até alguns estudiosos, foi bom até a irmã falar isso, que eu relembrei que eu não tinha escrito, né? É semelhante lá na descendência de Caim. Lembra que no capítulo de número 4, nós vimos Até a 7ª geração ou até a 4ª geração, uma coisa assim? isso, até a 4ª geração. Mas lá quando fala dos descendentes de Caim, vocês lembram de Lameque, que ele vai dizer: eu matei um homem porque ele me feriu. Isso. Mas 7 vezes se tomará a vingança de Caim de quem fizer isso. Então, veja, já essa corrupção em si do gênero humano, o pecado já latente, né? Então não era somente a consequência, não era ali só para só para quem cometeu, mas toda a sua geração, né? Adão e Eva pecam lá no Éden, desobedecem a Deus. A gente já vê a semente do pecado bem brotada no coração dos seus filhos, e a intenção do coração de Caim em levantar-se contra o seu irmão. Então, nós vimos, né, a promessa, agora vamos ver o sinal da aliança, que 9:13 vai nos trazer. Capítulo 9, o versículo 13, nós já conhecemos bem o sinal, que seria um sinal externo: porém nas nuvens o meu arco,
e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, Deus dá a Noé e a todos os seus descendentes e a toda a raça humana, e nós desfrutamos disso hoje, nos apaixonamos, né? Porque é lindo mesmo a ver. O sinal físico da aliança foi o arco-íris nas nuvens, né? No hebraico, irmãos, não há nenhuma palavra para arco-íris. Até porque a palavra arco era muito bem usada na época, designada, mas a palavra arco-íris, na própria escrita hebraica, nós não encontramos uma palavra para expressar dessa maneira. O termo usado aqui é para designar o arco de um arqueiro. E eu achei isso aqui bastante interessante, irmãos. Preparar a aula para dar aula para vocês é um tempo de descoberta, conhecer um pouco mais. É por isso que a Bíblia é essa fonte inesgotável. Quanto mais se lê, mais se busca, mais se vai descobrindo. E quando fala aqui desse arco, porque o texto não fala arco-íris, fala o quê? Colocarei o meu arco. Essa palavra arco, né, comumente era para designar o arco de um arqueiro. E esse comentarista, Warren Austin, eu achei bem interessante o que ele comentou a respeito disso, do arco. Ele disse: o arco é uma arma de guerra e era um emblema de ira. Tá certo? Não sei se você vai estar de acordo, mas eu achei isso aqui espetacular. O arco é uma arma de guerra, que é um emblema de ira. Agora, Deus o porá no firmamento não como um sinal de ira, mas um sinal de graça. O Senhor que transforma seu arco de ira em um arco de beleza, com 7 cores, para enfeitar o céu. É aquele que, por fim, eu achei bacana demais essa junção que ele faz com essas duas profecias do profeta Miqueias. Ele disse, né, que o Senhor que transformou o seu arco de ira em um arco de beleza com 7 cores para enfeitar os céus, é aquele que, por fim, ordenará às nações que transformem suas espadas em arados e as lanças em podadeiras, pois o príncipe da paz tem prazer na misericórdia e o justo juiz se deleita na graça. Então, o arco, sempre que a gente olha, é um sinal de quê? O que é que você lembra quando você olha o arco? O que é que a gente lembra? Eu lembro do dilúvio. O Noé. dilúvio. Então, você vai lembrar da Foi ira? da ira de Deus. Mas o que mais ele anuncia? A graça. Uma graça maravilhosa. A maravilhosa graça. E o mais maravilhoso é que a profecia de Miqueias 7,18 já se cumpriu. O príncipe da paz já chegou, usa de misericórdia, que é o nosso Cristo. Ainda que a sua graça ela não anula as consequências do erro do homem, né? Até que esse homem se volte de fato arrependido diante dos seus pés. Então, o arco é essa arma de guerra que vai nos trazer à memória uma ira derramada, mas Deus põe no firmamento dizendo é um sinal de graça que eu derramei e que eu estabeleci a minha aliança que é inquebrável com toda a carne. O arco-íris é, portanto, uma representação física de que Deus, entre aspas, se dispôs de suas armas, como se vê na promessa de que nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Tá certo? A aliança com Noé, ela é instrutiva, irmãos, pois ela mostra que ter a oportunidade de recomeço, isso aqui é bacana demais. Essa aliança de Deus com Noé nos instrui, porque nos mostra que ter a oportunidade de um recomeço ou de uma ficha limpa não é remédio suficiente para a infeliz condição humana. Todos estavam debaixo da mesma condenação. Pecadores, né, indignos, alvos da ira de Deus.
apesar de que ele teve a oportunidade, né? De quê? De recomeçar. Deus o escolheu para recomeçar uma nova história. Mas não foi suficiente. Por isso que tudo era sombra, porque só tudo apontava só para um que era suficiente, que hoje é suficiente para perdoar e o seu sangue purificar de toda maldade, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? A nova aliança estabelecida nele. Ok? Até aqui, ok, irmãos? Com a aliança de Noé, tá claro para vocês? A aliança da preservação? Sim, tudo certo. Tudo certinho? Vamos lá para o nosso próximo tema, que nós já queremos daqui a pouco encerrar nossa aulinha em nome de Jesus. Que seria agora a aliança abraâmica, né? Ou a aliança da promessa, possivelmente uma das mais conhecidas por todos nós. A gente vai ver que os relatos da aliança de Deus com Abraão, ele está desde capítulo 12, né? Lembrem-se, capítulo 11 vai encerrar com os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, a sua genealogia, e da sua geração, né, nós encontramos aí o relato onde Abrão ele entra nos umbrais da história. Mas os relatos da aliança de Deus com Abraão estão em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17, tá certo? E vocês vão relembrar que nós não vamos ler todo o texto, mas vocês vão lembrar. Capítulo 12 é o chamado de Moisés, ou de Abraão, com a promessa de que uma ordem, né, para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e a promessa de que faria dele uma grande nação. Capítulo de número 15, nós vamos encontrar o relato, que é onde nós trouxemos aqui a definição do pacto de sangue, que é quando o Senhor manda pegar os animais ali, colocar à disposição, um à frente do outro, cortá-lo no meio, e nós conhecemos, e vamos daqui a pouco voltar para o relato do capítulo 15, que é onde o Senhor estabelece uma aliança. E o capítulo de número 17, né? Nós vamos encontrar quando Deus mudou o nome de Abraão e vai trazer aí, instituindo a aliança dele agora com um sinal na carne, ok? Que foi a circuncisão. Vamos lá. É interessante observar em Gênesis capítulo 12, o versículo 1, e o capítulo 17, o versículo 1 e 2. Irmão Giovanni, por favor, capítulo 12. Irmão Flávio, está aí? Sim. Por favor, capítulo 17, 1 e 2. Eu vou ler aqui a afirmativa e vamos ler os textos. É interessante observar em Gênesis 12, 1 e em 12 e 17, 1 e 2, que é o Senhor, Deus, quem dita soberanamente os termos de sua aliança com Abraão. Veja, não há uma condicional. O Senhor está ditando o termo da aliança. Capítulo 12, 1, irmão Giovanni. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pronto. Vamos lá para o capítulo 17, o versículo 1 e 2. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Extraordinariamente. Muito bem. Vamos lá. Deus não sugeriu suavemente que faria algo se ele obedecesse. O Senhor aqui não disse a Abraão: eu vou fazer se você me obedecer. Pelo contrário, a palavra de Deus é uma ordem para Abraão. O Senhor disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela,
e vá para onde eu vou lhe mostrar. Depois ele vai reafirmar, quando vai mudar o nome de Abrão, e vai dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Aí o Senhor vai dizer: eu farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aqui, a palavra de Deus veio em termos de ordem. Em Gênesis 15, a narrativa indica claramente a essência da aliança como sendo um pacto de sangue soberanamente administrado. Vocês nunca vão esquecer o conceito de aliança. Nunca mais na vida de vocês. Vocês vão sair por aí declarando, marchando na terra, profetizando que a aliança de Deus é o pacto de sangue soberanamente administrado. Nunca vão se esquecer. Se esquecerem, que Jesus traga a memória de vocês. Vamos lá. Mas quando a gente lê a narrativa de Gênesis 15, essa é exatamente a indicação. E daqui a pouco nós vamos ler todo o capítulo. Não, todo o capítulo, só fazer referência. E aí nós não teríamos tempo suficiente. No estabelecimento formal da aliança de Deus com Abraão, o patriarca interroga ao Senhor. Apesar dele crer na palavra de Deus, ele necessitava de uma reforçada certeza. Vamos aqui lembrar. Gênesis capítulo do número 12, o Senhor disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. A minha promessa para você é: eu farei de você uma grande nação. Capítulo 12, versículo de número 2. Sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é aqui o conflito? O Senhor está dizendo: vá, e eu vou fazer de você uma grande nação. Qual é o conflito? E o que levou Abraão a interrogar o Senhor? Quem lembra? Quem lembra, irmãos? O Senhor está prometendo que vai fazer dele uma grande nação. Oi? A idade dele de Como Sara. poderei por conta da idade? Antes de ser a idade. Eles não tinham filhos. Sara era estéril, né? Exatamente. Então, veja, quando o Senhor diz, o texto disse que ele obedece, ele sai, ele vai, ele crê na palavra de Deus. Passaram-se os anos, nada sucedeu. Capítulo de número 15, coloque seus olhos aí, Gênesis 15. Diz que o Senhor diz a Abraão em uma visão: não temas, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Até então ele havia caminhado debaixo de uma direção, de uma promessa de Deus, ele creu na palavra do Senhor. Diz que Abraão responde: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? E quem eu tenho aqui? O meu servo. É ele que vai ser o meu herdeiro? É a pergunta de Abraão para Deus. O servo será Eliezer, o Damasceno, vai ser o herdeiro da minha casa, porque a mim o Senhor não concedeu descendência, e um servo nascido na minha casa, ele vai ser o meu herdeiro. Era a afirmação. Agora o Senhor responde: ele não vai ser teu herdeiro, mas aquele que vai ser gerado de ti vai ser o teu herdeiro. Por isso que Sarinha vai rir mais adiante, como é que vai ser esse negócio. Esse que vai nascer de ti vai ser o teu herdeiro. E o Senhor tira ou conduz Abraão para fora. Olha para as estrelas. Tem como tu contar? Então, assim vai ser tua descendência. Estou entendendo, Senhor, mas por onde vai ser esse negócio? Por isso que no versículo 8, a pergunta de Abraão foi: Senhor Deus, como eu saberei? Como saberei que hei de possuí-la? Porque o Senhor disse que ia fazer, Abraão creu,
a posteridade dele seria numerosa como as estrelas do céu. Né? E ele disse, mas como é que vai ser esse negócio aqui, Senhor? Como é que eu sei? O Senhor está dizendo que me tirou de lá para me dar por herança uma terra. Mas como é que eu sei? Ele cria, mas ele necessitava aqui de uma reforçada certeza de como seria. O Senhor, graciosamente, garante ao patriarca mediante a ratificação formal de um pacto de aliança. Veja, antes do Senhor responder, eu vou a versículo de número 9. Quando ele perguntou a Deus como eu vou saber que vou possuir essa terra lá e que vai ter toda uma geração, aí o Senhor disse, toma a novilha, a cabra, cordeiro, de 3 anos, uma rola, um pombinho, coloca eles, né, versículo número 10, parte ele pelo meio, põe em ordem as suas metades, diz que as aves de rapina vinham e ele espantava toda, né? Então, a ordem do Senhor a Abraão é que ele apresente-se diante dele alguns animais. Abraão não precisava se desesperar, e é bem interessante porque o texto posteriormente vai dizer, o Senhor aqui, no estabelecimento da aliança de maneira formal com Abraão, como se diz, você não precisa se desesperar. E a partir do versículo de número 13, Abraão começa em um estado de visão. O texto vai dizer que ele estava espantando, versículo 11, as aves de rapina que vinham sobre os cadáveres, e Abraão enxortava. Versículo 12, ao pôr do sol caiu o quê? Sono, pavor, trevas, o acometeram. E aí lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade ela será peregrina. Isso aqui é bem interessante, porque a partir do versículo 13, Deus oferece em uma visão, no profundo sono que vem sobre Abraão, uma vista panorâmica do curso da história que finalmente conduzirá à posse da terra pela semente de Abraão. Veja o que é que o Senhor dá. O Senhor lhe dá uma visão onde ele diz, com certeza a tua posteridade será o quê? Peregrina em terra alheia. Esse povo peregrinou demais. E não somente será peregrina, será reduzida à escravidão por 400 anos. Meu Deus, para alcançar a promessa, tudo isso. E não somente essa posteridade tua será assim, mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar, e depois tu vai sair de lá com grande riqueza. Mas o Senhor vai dizer, mas tu vai aos teus pais em paz e será sepultada em uma ditosa velhice. O Senhor dá a Abraão uma visão panorâmica de tudo quanto iria acontecer pela semente dele, ou do que viria dele, do cumprimento das promessas. Aí a gente pergunta, né? O autor Palmer, né, do livro Cristo dos Pactos, ele traz essa pergunta para a reflexão. Por que o Senhor disse para Abraão que daria a ele filho, ou que a sua posteridade seria numerosa? E aí a outra pergunta que surge, o Senhor diz, eu tenho uma terra que eu vou te dar. E a pergunta é, por que devia ser suportado? O Senhor diz, vai vir toda uma geração, 400 anos, será peregrino, vai para uma escravidão, mas depois vai sair com riqueza. Aí Palmer levanta essa pergunta dizendo, por que deveria ser suportado tão extenso período de privação? Por que não poderia Abraão mesmo possuir de imediato a terra que o Senhor havia prometido em Gênesis capítulo de número 12? Vai para a terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma grande nação. Aí, soberanamente, a resposta nós encontramos no versículo 16, porque o Senhor vai dizer, por causa da graça, da paciência de Deus, expressada para com os habitantes comuns da terra. O versículo 16 diz, na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isso aqui é um ponto interessante para nós. Ser humano, por natureza, o Senhor disse, ainda não chegou na tampa, né? Por causa dessa graça, o Senhor disse, olha, será preservada a habitantes comuns, né? Eles, a sua iniquidade não chegou,
ainda a transbordar. Então, os descendentes de Abraão deveriam suportar todo esse período de exílio longe da terra da promessa. Mas é interessante que na conclusão, que aqui é onde entra o termo aliança, soberanamente, pacto de sangue soberanamente administrado. No versículo 17, na conclusão das palavras da profecia, Abraão testemunha um surpreendente fenômeno, que o texto vai dizer que sucedeu que, posto o sol, depois que Deus lhe deu a visão panorâmica do que ia suceder, o Senhor diz, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Então, na conclusão da profecia, Abraão traz ou revela, né, ou testemunhou esse surpreendente fenômeno, o fogareiro e a tocha de fogo que passou entre os animais que estavam cortados. E aqui nós vamos lembrar que a divisão dos animais com a passagem entre os pedaços resultava no cortar uma aliança, fazer uma aliança. O Senhor estava dizendo, estou fazendo uma aliança com você, onde o quê? O meu nome, eu mesmo, sou a segurança de que vai cumprir. Por mais não tem filhos, é estéril, não tem condições, e o Senhor disse, eu, Senhor, estou consolidando e confirmando que assim sucederá, porque é a minha aliança, é entre mim e ti. Tá certo? Então, mediante a divisão dos animais e o passar entre os pedaços, os participantes de uma aliança comprometem-se para a vida e para a morte. Lembrem-se, fazer um pacto de sangue ou cortar uma aliança, fazer uma aliança, esse ato, né, era um ato onde se comprometia, era um pacto feito entre vida e morte, e estes atos estabeleciam um juramento de automaldição. Se uma das partes quebrarem o comprometimento envolvido na aliança, estariam pedindo que seus próprios corpos sejam cortados em pedaços, como aqueles animais haviam sido divididos na cerimônia. Como era impossível que Deus rompesse o seu pacto, mas o Senhor estava dando. Ele dava a garantia, ou dava a promessa, mas ele mesmo era a garantia de que tudo iria se cumprir conforme a sua palavra, tá certo? Então, para finalizar, na aliança abraâmica, Deus, o Criador, liga-se ao homem mediante um solene juramento de sangue, como vimos no capítulo 15. O Todo-Poderoso decide comprometer-se, né, quando ele manda dividir os animais e passa como um fogaréu, né? O Todo-Poderoso decide comprometer-se a cumprir as promessas ditas a Abraão, era pelo seu próprio nome, seu próprio zelo, a sua própria glória. Em virtude deste comprometimento divino, as dúvidas de Abraão ser eliminadas, Senhor, como vai ser isso? Senhor, qual a garantia de que eu vou entrar nessa terra? Então, Deus prometeu solenemente e selou esta promessa com um juramento de automaldição, né? Quando manda colocar os animais, dispensado, dividido ao meio, as suas partes, uma frente à outra, e o patriarca e sua descendência recebem na carne o sinal da aliança. E é muito interessante que eu quero finalizar aqui a nossa aula de hoje com Gênesis 17, porque nós conhecemos que no capítulo 17 é quando Deus mudou o nome de Abrão. O Senhor, quando se identifica, versículo 2, o irmão Flávio já leu, eu vou fazer uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente a tua descendência, né? No versículo 6, outra vez o Senhor diz, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti.
e estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, que será uma aliança perpétua para ser o teu Deus e ser o Deus da tua descendência. Aí, a partir do versículo de número 10, o Senhor disse: esta é a minha aliança, que guardarei entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então, o Senhor fez aliança com Abraão. Dentro dessa aliança, no versículo 11, nos fala de um sinal, e o sinal seria físico na carne, testificando a respeito da realidade do relacionamento que foi estabelecido. Né? Todos deveriam, da sua casa, serem circuncidados, como vai dizer todo macho, como diz o texto, e desde o dia da instituição da circuncisão como sinal da aliança, é bem interessante isso aqui, que desde esse dia, a mesma esteve aberta aos gentios. A gente sabe que a aliança, a circuncisão, foi uma aliança feita com o povo de Israel. Isso é claro para todos nós, era um pacto feito entre Deus, né, e Israel, no sentido dos descendentes aí de Abraão. Mas é bem interessante percebermos, e queremos finalizar com isso daqui, que os gentios já estavam incluídos, né, dentro da aliança que o Senhor estava estabelecendo. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Estão aí com o texto aberto, capítulo 17 de Gênesis, vamos finalizar com esses versículos, versículo 12 e 13. O Senhor disse: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto que o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será uma aliança perpétua. Onde é que os gentios entram aí na história, irmãos? Quando é aí que os gentios entram? Como estrangeiros, né? Estrangeiro, como que mais? Os escravos comprados por preço. Os escravos comprados. Então, a gente vê que a aliança e o propósito de Deus, desde o princípio, sempre foi alcançar todas as famílias da terra. Amém? Então, essa é a aliança aí da promessa, né? Aliança abrâmica. E na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, encerraremos com a aliança mosaica, né? A aliança da lei com Israel e a davídica, e encerramos nossa aula, nosso curso aqui, se assim o Senhor permitir. Amém? Então, alguma coisa que vocês querem falar da aula de hoje? Está tudo ok para vocês? Ficou tudo em dia? Alguma dúvida? Tudo não, ok? No momento não. Amém. Está bem para todos? Amém? Então, na próxima aula, nós nos encontraremos de novo. Vou repetir, não esqueçam de me enviarem o trabalho, em nome de Jesus. Aquela atividade que foi para 2 semanas atrás. E quando for segunda-feira, nós estaremos juntos aqui para finalizarmos nossa aula, se assim o nosso Senhor nos permitir. Uma ótima noite a todos vocês. Que Deus os abençoe. Abençoe aí o final de semana que já chegou, né? Em todas as atividades que vocês têm. Seja a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Um abraço a todos
e uma ótima noite. Amém. Boa noite a todos. Amém. Fiquem na Boa paz. noite. Tchau.